Deus. Amém. Paz do Senhor, igreja. A paz, para quem eu não cumprimentei ainda. Um cheiro. Amém. Quem aqui está com calor hoje, gente? Sabe o que eu estava lembrando na hora do louvor? Antigamente, né, no Antigo Testamento, quando eles iam adorar a Deus, eles pegavam ali o animal, pegavam o sacrifício, levava, colocava no altar e vinha fogo, consumia. Falei, Deus, hoje o fogo está vindo, a gente está sendo consumido. Vê se a pessoa do seu lado aí está suando muito. Vê se ela já está subindo já, como um incenso agradável ao Senhor. Amém? Eita glória. Faz parte. Queridos, eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Mas antes do pastor vir fazer a ceia, eu gostaria de falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração de uma forma rápida. Amém? Eu queria que você abrisse comigo no livro de Joel. Joel 3,14. Amém? Amém, queridos. Oremos. Deus vai prover um projetor em breve, em nome de Jesus. Um ar-condicionado, um salão maior, amém? Em nome de Jesus. Minha oração é que a gente fique cada vez mais apertado aqui dentro. Amém? Joel 3,14. Diz assim a palavra do Senhor. Espero. Gente, essa semana foi ontem, né? Foi o casamento do Felipe e da Duda, que está ali fora. Bonitinho. O que Deus está fazendo nas nossas famílias é algo lindo. Amém? Deus tem colocado as coisas no lugar. Amém? Posso ler? A palavra do Senhor diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E eu fui pesquisar o que realmente significa, segundo o nosso dicionário, a palavra decisão. E eles definem assim: é um ato ou efeito de decidir, determinação, a resolução tomada após um julgamento, um juízo, uma sentença. E esse versículo veio ao meu coração. Não é sobre isso que eu vou falar, mas ele veio ao meu coração porque eu fiquei pensando a respeito de decisões, né? A respeito de atitudes que muitas vezes a gente toma. E todos nós, todos os dias, somos incumbidos a tomar decisões. Algumas mais simples, algumas mais difíceis, né? Algumas muito sérias, algumas nem tanto. Mas todo mundo aqui, do menor ao maior, todo dia precisa tomar alguma decisão. Amém? Todo dia. A gente precisa decidir algo, resolver algo. E eu comecei a pensar a respeito disso porque Deus colocou uma personagem no meu coração. E agora eu quero que você abra comigo no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. O que algumas decisões podem gerar na nossa vida. Ruth 1,16. Amém? Eu vou ler só essa passagem.
1:16, Ruth. Ruth, porém, respondeu: não insista para que eu te deixe e me obrigues a não te seguir. Aonde quer que fores, eu irei. Onde quer que você pousar, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali eu também vou ser sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Amém? Essa semana Deus começou com uma frase no meu coração e Ele falava assim: olha, vire a página. E quando Deus começa a falar uma coisa repetidamente na minha cabeça, eu sei que algo Ele quer me ensinar com aquilo, né? E já faz uns dias que Ele está com isso em mim. Vire a página. E meditando a respeito do que Deus queria falar, Ele me levou no texto de Ruth. E se você for ver o livro de Ruth, ele é pequenininho, é uma história muito rápida de você ler. Se você ainda não conhece o livro de Ruth, pode chegar em casa e ler ele rapidinho, são 4 capítulos só. Ou amanhã, medita nele, vê o que Deus realmente fala com você a respeito disso. Mas o livro de Ruth fala a respeito de uma família, onde o homem dessa família se chamava Elimeleque. E Elimeleque, ele pega os seus filhos, a sua esposa, eles estão passando por um momento muito difícil. A cidade que eles moram, que era Belém, estava passando por uma crise, por fome, por desemprego, né? Ali estava muito difícil para eles, as portas se fecharam. E o que esse homem decide fazer? Ele fala: vamos embora daqui, procurar uma segunda chance em outro lugar, vamos tentar um recomeço em outro lugar. E a Bíblia diz, se você for ler esse livro, que eles saem de Belém e eles vão morar em Moabe. E lá em Moabe acontecem algumas situações e a Bíblia diz que Elimeleque morre. E depois que Elimeleque morre, fica Noemi, a sua esposa, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. E depois de um tempo, os 2 filhos também morrem. E a Bíblia diz, um pouco antes da gente ler aqui, que Noemi fica devastada. Ela não tem mais marido, ela não tem mais filhos, ela não tem mais nada. Ela está com as 2 noras. E a Bíblia diz que ela ouve falar que em Belém voltou a ter prosperidade. Aonde eu morava, as coisas começaram a melhorar. As pessoas começaram a voltar a ter emprego. Deus está prosperando ali de novo. E eu preciso voltar porque eu não tenho mais nada aqui, eu não tenho mais nada a perder. E a Bíblia diz que Noemi pega essas 2 noras, que é Ruth e Orfa, e elas começam a ir em direção a Belém de novo. Só que no meio do percurso, Noemi para e ela olha para aquelas mulheres que eram muito amigas delas, né? Não era como muitas noras e sogras que existem hoje, né? Elas eram uma família, era como mãe e filhas. E a Bíblia diz que ela olha para essas mulheres e fala assim: volta para Moabe. Volta porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. E é tremendo porque a Bíblia diz assim que elas choram muito. Todas as 2 choram. Todas as 2 se derramam em lágrimas, elas abraçam Noemi e elas choram e elas falam assim: não, nós vamos com você. As 2 falaram isso: nós vamos com você. Só que Noemi começa a falar real para elas: eu não tenho mais filho para casar com vocês. E segundo a tradição, quando o filho morria, aquela mulher casava contra o filho e tinha toda aquela situação. E ela fala assim: ainda que eu casasse essa noite, que eu tivesse um filho hoje, engravidasse, até essa criança crescer, vocês não iam ficar esperando para casar com esse filho. Então volta, eu não tenho mais nada para dar para vocês. E a Bíblia novamente fala que elas choraram, gritaram amargamente. Só que órfã, ela parou para pensar, ela falou assim: realmente, ela não tem mais nada para me oferecer. E ela não estava errada com aquilo que ela falou. Mas ela fala assim: eu vou voltar. Eu vou voltar para o meu povo. Eu vou voltar para Moabe. E esse texto é a resposta que Ruth dá para Noemi. Só que Ruth olha para ela e fala assim: olha, nada do que você falar vai mudar o que está no meu coração. Nada do que você falar vai me convencer a te deixar. Porque o teu povo vai ser meu povo. O teu Deus vai ser meu Deus. Aonde você morrer, eu vou morrer. Então,
Deus faça comigo qualquer coisa que Ele quiser fazer, se não for isso, for essa a verdade daquilo que vai ser as minhas atitudes daqui para frente. Se eu agir diferente disso, Deus haja comigo como Ele quiser. Porque eu quero realmente, eu decido ir com você. E eu comecei a orar a respeito disso porque, gente, Moabe, quem lembra da história de Ló e das suas 2 filhas? Quando Deus fala para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, por conta do pecado daquele povo, por tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar, a Bíblia diz que o Senhor enviou anjos, tirou Ló, as suas filhas e a sua esposa e fala para eles: olha, vão embora, corre, vai para mais longe, o mais rápido que vocês conseguirem, não olha para trás. E nós conhecemos a história. A esposa de Ló decide olhar para trás e vira uma estátua de sal. Amém? Só que acontece uma situação, depois que ela vira uma estátua de sal, Ló pega suas filhas, sobe para as campinas, vai morar no lugar, e as filhas dele embebedam ele, né? A maioria aqui conhece essa história, e elas se deitam com seu próprio pai e engravida do pai. Moabe é a descendência do filho de Ló com a sua filha mais velha. Então, na verdade, os moabitas eram um povo amaldiçoado, um povo que foi gerado através de um incesto. E Ruth era uma mulher moabita. Ela vivia no meio daquele povo, naquele ambiente. E órfã também, né? Então, na verdade, eles eram um povo politeísta. Eles adoravam vários deuses. Vários. O que aparecia na frente, eles adoravam. É igual muitos países ainda hoje a gente vê, né? Pelo menos na televisão, na internet. Adora o rato, o cachorro, a vaca. Tá passando fome, mas os bichinhos tá tudo vivo e gordo, né? Porque eles adoram tudo. Eles têm uma dificuldade de se firmar num Deus único, criador e soberano, por conta desse desejo, né, de adorar tudo. Só que assim, olha, para Ruth entender que aquele estilo de vida que ela tinha precisava ficar para trás, ela precisava tomar realmente uma decisão que muitas vezes a gente precisa tomar. Sabe, quantas vezes a gente olha para a nossa vida e você pensa assim: eu vivi tanta coisa, eu tenho um histórico, eu tenho uma cultura, eu tenho uma criação, eu tenho o meu estilo de vida, a minha família me criou assim. Para Ruth era muito normal aquilo que eles faziam, porque ela cresceu nesse ambiente. Para a órfã era muito normal tudo o que acontecia ali, porque elas cresceram nesse ambiente. E quando elas tiveram diante delas o poder de decidir abandonar aquilo e servir a um Deus único e soberano, uma decide voltar e a outra decide seguir. Porque para você viver uma coisa nova, uma coisa diferente, você precisa virar a página. Eu não sei se você gosta de ler. Quando eu pego um livro muito interessante, a gente começa a ler e você quer ver o final logo, né? Mas para você ver os próximos capítulos, para você saber o que acontece mais para frente, se você ficar preso numa página só, você nunca vai saber o final daquilo. Você nunca vai entender realmente as aventuras e as coisas que podem acontecer naquela história se você não decidir fazer isso, ó, na sua vida. Sabe, muita coisa na nossa vida muitas vezes nos impede de viver aquilo que Deus realmente prometeu. E nem sempre é culpa do diabo, nem sempre é culpa de Deus, nem sempre é culpa das pessoas. A maioria das vezes a culpa é nossa, que está ali preso num parágrafo, numa história bonita, em algo que eu vivi, em algo que foi bom, talvez algo que foi ruim, mas que eu não estou disposto a virar a página para me aventurar naquilo que Deus quer que eu faça daqui para frente. E Ruth, ela foi muito ousada. Porque por melhor que seja o livro, o próximo capítulo vai ser sempre melhor do que aquele que você leu antes. Deus tem sempre algo melhor para nós. Eu acho lindo que tem uma música, não sei se é da, acho que é da Laura. Não é essa Laura, a Laura. Ela fala assim: nunca é igual ou pior. Deus sempre tem algo melhor. Nunca é igual ou menor. Deus tem algo maior. Então isso é o que realmente Deus tem para a nossa vida. Nunca é igual, nunca é menor, nunca é pior. Tudo que você viveu até hoje é da Luma.
Tudo que você viveu até hoje não se compara àquilo que Deus tem para nós. E isso eu não estou jogando palavra ao vento, eu estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que não é só para a minha vida. Quando Deus bradou em mim, vira a página. Deixa para trás o que passou, o que você viveu, o que você aprendeu, o que você desfrutou, seja bom, seja ruim, passou. É uma nova história, sabe? São novas escolhas, são novos lugares, são novas conquistas. São coisas maiores do que aquilo que você viveu antes. E Ruth, ela se aventurou em uma história que ela não sabia onde que ia dar. No meio de um povo que ela ainda não conhecia, num lugar que ela nunca tinha pisado, e para adorar um Deus que ela só tinha ouvido a sogra dela falar a respeito dele. Nossa, eu vou trocar tanta coisa por uma única coisa. Eu vou trocar tantos deuses por um único Deus. Eu vou trocar a minha família por uma única mulher. E eu vou morrer ali com ela, não tem nem chance de voltar. Quanta coisa eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que decidir prosseguir. Mas mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre os resultados dessa decisão dela. E eu queria trazer 2 recados, que é o que Deus colocou no meu coração para nós nessa noite. Um é para quem está chegando em Deus agora. Sabe, quem está conhecendo o Evangelho, quem está vindo na igreja, quem está se consertando, quem está se rendendo ao Senhor agora, há pouco tempo, que ainda não viveu muitas aventuras em Deus. Algo que Deus colocou no meu coração e eu queria que você pensasse a respeito disso. O seu passado, a sua cultura, a sua família, as pessoas que você ama, a sua criação, o seu estilo de vida, os deuses que o seu povo adora, nunca podem impedir você de virar a página da sua vida e realmente viver o novo. Ah, mas minha família adora só um Deus. Eu não estou falando de Deus de imagem, eu estou falando os deuses dos altares que você ergueu dentro de você, porque você cresceu vendo outras pessoas adorando isso. E muitas vezes, talvez dentro da sua família, você viu seus pais, as pessoas que você ama, adorando o trabalho. Eu não tenho tempo para ir para a igreja porque eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo para fazer uma visita porque eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo para os meus filhos. Eu tenho que trabalhar. Alguém tem pouca comida dentro de casa. E a pessoa, sem perceber, ela ergue um altar de adoração para o seu trabalho. E o seu trabalho se torna um Deus. Ela só não se prostra, mas ela se derrete diante do esforço que ela faz todos os dias, correndo atrás do vento. E muitas vezes um Deus, talvez, né, que está ligado ao outro, é o dinheiro. Você adora tanto dinheiro que isso custa a tua vida correndo atrás do trabalho. Ou você leva uma vida completamente leviana, de qualquer jeito, passando a perna em todo mundo, porque o dinheiro é o teu Deus. Você precisa ter, você precisa estar sempre por cima. Ou seja, um pecado. Ah, não, eu não adoro, eu não vivo, nem gosto de trabalhar. Não corro tanto atrás de trabalho, não. Nem tenho dinheiro para nada, então o dinheiro também não é Deus na minha vida. Mas talvez eu tenha um pecado que eu não estou disposto a abrir mão, que eu não estou disposto a deixar para trás, para adorar esse Deus único e verdadeiro, porque aquilo se tornou realmente um ídolo, um Deus dentro de mim. E sabe, eu queria que você sondasse o seu coração comigo nessa noite, porque assim como uma oferta física que o Dinei falou, eu gostaria que você entregasse algo seu, de dentro de você, para Deus nessa noite. Eu gostaria que você realmente tirasse, emocionalmente talvez, ou sei lá, algo, entregasse para Deus como um sacrifício de verdade. O seu corpo já está aqui passando calor, fazendo um sacrifício. Talvez você já ofereceu o seu dinheiro como um sacrifício. Mas sonde o seu coração e decida derrubar alguns altares que permanecem firmes dentro de você, como um sacrifício a Ele. E fala: Deus, olha, eu rendo, eu entrego. Eu confio, porque eu sei que se eu virar a página, ainda que eu não entenda a história, ainda que eu não conheça meu fim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Que seja o nosso desejo. Então, os seus relacionamentos, os seus sentimentos, o seu temperamento, a forma que você trata as pessoas, a maneira com que você fala das pessoas, a maneira com que você
se comporta quando você está em algum lugar. Sabe, tudo isso são coisas que a gente precisa parar e pensar assim: a minha vida está glorificando a Ele? A minha vida está fazendo o nome dEle grande? Ele está crescendo aonde eu chego? Ou será que realmente quando eu chego em um lugar, o meu ego, a minha alma, o meu eu, ela é tão grande que ela sufoca a presença dEle e ninguém percebe que Ele está comigo? Então nada disso pode ser um Deus que te impede de virar a página e falar assim: Deus, eu tenho um desejo ardente no meu coração de hoje, como uma noite de celebração da ceia, falar assim: Deus, eu quero comer desse pão, eu quero beber desse vinho, e eu quero declarar que realmente eu pertenço ao Senhor. Então, se você decide falar assim: olha, Moab não é mais o meu lugar, porque independente de onde eu vim, se é uma família de maldição que fazia coisas erradas, se as minhas atitudes trouxeram maldição sobre a minha vida, tanta coisa a gente pensa. Moab era um lugar que tinha um estilo de vida corrompido, que tinha um estilo de vida sujo. Mas Ruth, ela olha para outro lugar que ela não conhece e decide se lançar. E ela fala: eu vou para Belém. E Belém significa casa do pão. E Belém significa o lugar onde realmente Deus ia trazer a provisão sobre a vida delas. Porque Cristo é o pão vivo. Automaticamente a gente fala assim: olha, eu não quero mais viver essa vida de escassez, essa vida de perda, de derrota. Porque a única coisa que Noemi conseguiu ali foi perder o que ela tinha. Para ela entender que a presença do pão vivo na vida dela, que realmente tinha todo o poder de guardar, de cuidar, de suprir. E Ruth decide se lançar nessa aventura, no lugar da vida de Deus. Amém? E eu gostaria também de trazer um recado para nós que já tivemos uma caminhada com Deus, que já fizemos parte de ministérios, que fizemos parte de tanta coisa, estivemos envolvidos em tantas coisas e demos o nosso coração em tantas coisas, né? Pagamos o preço por pessoas, por famílias. E eu gostaria que você abrisse comigo o livro de Cantares, capítulo 5, versículo 2. Cantares 5, 2. Amém? Cantares 5, 2. Livro de Cantares, capítulo 5, versículo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: eu dormia, mas o meu coração velava. Ouve, a voz do meu amado está batendo. Abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha, imaculada minha. A minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Eu já despi a minha túnica, como eu tornarei a vestir? Eu já lavei os meus pés, como eu tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e as suas entranhas estremeceram por amor a ele. As minhas entranhas estremeceram por amor a ele. Eu me levantei para abrir a porta para o meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri a porta ao meu amado, mas o meu amado já tinha se retirado e ido. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Eu busquei e não achei. Eu chamei, mas ele não me respondeu.
eu sou apaixonada nessa passagem, porque eu acho tão profundo, tão triste, tão intenso. Eu não sei a palavra que eu posso usar para isso, mas a Bíblia diz que fala de um casal apaixonado, e muitas vezes a gente ouve, né, Jesus falando com a noiva é a igreja, um relacionamento de romance entre os dois. Só que nessa passagem, a noiva está em casa, está deitada, está trocada de pijama, e ela escuta batendo na porta. E ela diz assim: olha, eu dormia, mas o meu coração velava. Sabe quando você está? E ela fala: eu ouvi o meu amado me chamando. Eu ouvi, era a voz dele. E ele fala: abre a porta, amada minha. Abre a porta, pomba minha, esperada minha. Mas como que eu vou levantar para abrir? Eu já me troquei. Eu já me despi da minha túnica. Como eu tornarei a vestir? Queridos, e algo que Deus falou muito ao meu coração a respeito dessa passagem é que nós, como filhos, nós como noiva, como amada do Senhor, muitas vezes a gente fala assim: olha, eu já me troquei, eu já me despi, eu já estou deitado, eu já estou cansado, eu estou desgastado. Para que eu vou me vestir de novo? Para que eu vou levantar de novo? Para que eu vou abrir a porta de novo? Por que eu vou me envolver com isso de novo? E a palavra do Senhor diz em Apocalipse que vestes fala sobre atos de justiça. Atos de justiça. E nós como igreja, muitas vezes a gente não está mais dispostos a vestir os nossos atos de justiça. Nós somos injustos como aquele que não conhece a palavra. Atos de justiça é você se importar com aquele que está lá fora perdido, e a gente fazer tudo aquilo que um dia a gente fez e que está cansado demais para voltar a fazer. Eu já não quero me envolver mais. Essa semana, na segunda, eu estava conversando com a Elisa lá no tempo de mesa, e a gente estava falando um pouco a respeito disso, né? Eu lembrei da passagem também aqui em Cantares, lá no comecinho, quando ela fala assim: olha, não se importa da minha cor, de eu ser morena, queimada do sol, porque eu cuidei das vinhas dos meus irmãos, mas da minha vinha eu não pude cuidar. Eu me queimei do sol, eu estou cansada, porque eu cuidei tanto daquilo que era do outro, mas aquilo que era meu eu não pude cuidar. E é como eu falei para ela, muitas vezes Deus coloca algo na nossa mão hoje, e a gente está tão cansado de ter cuidado da vinha do outro, que a gente não tem disposição e paixão para cuidar daquilo que Deus nos deu. E eu acho que está na hora de nós como igrejas virarmos a página. Sabe, é um tempo novo. Sabe, aquilo que a gente viveu, as frustrações, o cansaço, as decepções, como igreja, como filhos, como ministros do Senhor que Ele nos chamou para ser, tem que ficar para trás. Sem resquício, sabe, sem sequelas. Só a cicatriz para a gente lembrar, mas sem sequelas, porque quando Deus faz, Ele faz nova todas as coisas. E muitas vezes a gente olha: nossa, eu já me envolvi tanto, já fiz tanta visita, já preguei para tanta gente, já orei por tanta família, já cuidei de criança, já fui do ministério de louvor, da dança, já me envolvi. Nossa, aquilo era minha vida, aquilo ardia no meu coração. Tá, e hoje? O que é que a gente está fazendo? Eu já estou cansado, eu estou deitado, já tirei minhas vestes. Será que eu vou vestir de novo? Aí ele continua falando: eu já lavei os meus pés. Eu já lavei os meus pés, eu vou voltar a sujar de novo. Gente, Romanos fala quão formoso é os pés daquele que anuncia as boas novas. A gente precisa estar disponível para sujar os nossos pés quantas vezes forem necessários, porque o id é ir, não é o vinde, não é esperar a pessoa entrar e querer. Não, você tem que sair daqui buscando pessoas que desejem aquilo que você já conhece. O ir vai sujar seu pé de novo. Se você decidir levantar, você vai ter que vestir suas vestes com atos de justiça. Você vai precisar sujar teu pé que está limpinho, bonitinho, porque você não quer mais se envolver com gente. Gente dá trabalho. Filho dá. Os que estão dentro da nossa casa dá trabalho, quanto mais os que estão lá fora. Dá trabalho. Mas somos irmãos.
Imagina o seu irmão, alguém que você cresceu junto, que você comeu junto, que você apanhou junto, que você aprontou junto. Imagina esse seu irmão, você, qualquer um, quem tem irmão aqui, né? Se não tem irmão, imagina um primo, alguém assim. E você cresceu com essa pessoa do teu lado né, sofrendo as consequências de tudo que você aprontou junto com essa pessoa. E de repente você descobre, ou você simplesmente olha e fala: nossa, a pessoa ela está perdida, ela está indo para o inferno. A pessoa está caminhando para o abismo e eu estou assistindo e eu estou tão cansado que eu não quero mais me envolver, eu não quero mais me importar. E a gente vai deixando as pessoas se afundarem, as pessoas passarem necessidades do nosso lado, as pessoas sofrerem sozinhas, as pessoas passarem por enfermidades do nosso lado. A gente vai deixando as pessoas passar por problemas financeiros do nosso lado, as pessoas passarem por crise de pânico e depressão e ansiedade do nosso lado. Mas a gente está deitado, está descansando, está com os pés limpinhos. Queridos, e o que Deus bradou no meu coração é que a gente precisa criar vergonha na cara, como igreja. Virar a página. Suja seu pé de novo. Suja, sangre de novo. Porque por onde você passar, os caminhos que você pisar, vai ter pedra, vai ter espinho, vai ter tanta coisa. E a gente tem medo, porque a gente já passou por ali. Nossa, agora que está sarando, eu vou inventar de sofrer de novo. Vai. Porque como a gente falou quarta-feira, o escolhido não escolhe. Você foi escolhido para marcar essa geração e esse tempo através da sua vida. Você foi escolhido para decidir andar todos os dias fazendo o nome dele grande. Então você não tem mais direito, é lógico que Deus, né? A forma de falar. Mas se nós realmente nos rendermos, a gente vai entender que o nosso direito é não ter mais direito de nada. É falar: Senhor, reina através da minha vida. Eu não sei escolher nada sozinho. E até minhas próprias decisões me levam para destruição se o teu Espírito não me conduzir. Então nós precisamos nos erguer. Sabe por quê? Porque se a gente ficar esperando, descansando, com medo, olha o que aconteceu. Eu abri a porta para o meu amado, mas o meu amado tinha se retirado e ido. A minha alma se derreteu quando ele me falou, mas eu busquei e não achei. Eu chamei, mas ele não mais me respondeu. A gente não precisa chegar nesse ponto de buscar e ele não está mais com a gente, de chamar e não ouvir mais a voz dele, porque a gente não está mais disposto a se posicionar e a ouvir o chamado dele para as nossas vidas. Então, vire a página. Porque Ruth, quando ela escolheu se aventurar nessa nova história que ela tinha pela frente, em Belém ela encontra Boaz. E nós, eu creio que a maioria conhece a história. Quem não conhece, medita nesse livro que é lindo. Qual que era, gente, a possibilidade de Ruth chegar numa terra imensa, com várias pessoas, várias fazendas, vários campos, e colher espigas, né? A Bíblia diz assim que elas chegaram lá sem nada, sem ninguém mais. E a sogra dela fala assim: ô Ruth, para nós não passarmos fome, vai nas colheitas, nas plantações, e eles deixam cair, tem as espigas que caem para o chão, e eles deixam, é um costume, né, de lá, que os pobres recolham e se alimentem dos restos que caem no chão. Então vai lá, Ruth, pega essas espigas e traz para a gente não passar fome. E a Bíblia diz que Ruth vai e começa a pegar as espigas. E quem que está passeando pelo meio da plantação? Bem onde Ruth estava, no dia que Ruth estava, no horário que a Ruth estava, era Boaz, o dono da plantação. Então quando nós deixamos para trás e decidimos viver uma nova história, Deus começa a colocar pessoas no nosso caminho, situações, lugares, projetos, coisas que a gente nunca iria viver se a gente permanecesse em Moabe. E aquele homem olha para Ruth, a Bíblia diz que ela achou graça aos seus olhos. Ele gostou de Ruth.
E tem toda uma história, toda uma situação que nós já conhecemos, né? Só para encurtar. Ruth acaba se casando com Boaz. Ruth acaba se casando com o fazendeiro, o dono do negócio todo. E de uma mulher que estava passando fome e colhendo migalhas, ela se tornou a dona de tudo aquilo. Porque ela deixou para trás um lugar amaldiçoado, de tragédia, de erro, para se posicionar e caminhar para um lugar de promessa. Belém era o lugar do povo de Deus. Deus tinha uma promessa para aquele povo. E ela entendeu que se Deus tinha uma promessa para aquele povo, eu quero esse povo para mim. O seu povo vai ser meu povo. Se Deus tem uma promessa para esse povo, o teu Deus vai ser meu Deus. E aonde você morrer, eu vou morrer. Eu não quero mais voltar para a minha antiga história. Então, o que eu gostaria de deixar para mim, para você, aquilo que Deus tem falado para mim? Ruth, ela se tornou a dona da seara. Porque ela realmente decidiu viver a história que Deus tinha para ela viver. E virar a página. Então vire o que precisar ser virado. Mude o que precisa ser mudado. Se posicione da forma que você precisa se posicionar. Se levante de novo do seu comodismo, do seu conforto. Sabe, eu te convido como igreja a você voltar a orar como você orava. A você voltar a ler a palavra como você lia no começo. A você voltar a se importar com as pessoas como você se importava antes. Eu te convido a você virar a página. E não é por medo daquilo que você já viveu, já passou, pelos caminhos que você pisou, você vai deixar de viver uma história nova, algo novo. Porque nunca é igual ao menor. Deus sempre tem algo maior. E nunca é igual ou pior. Deus tem algo melhor. Amém? Eu gostaria de convidar você. Eu vou fazer uma oração antes de passar a palavra para o pastor fazer a ceia. Eu queria que você ficasse em pé para a gente orar. Amém? Laura, feche seus olhos, igreja. Eu tenho meditado muito essa semana nas coisas que eu preciso virar e não ver mais, sabe? E não me importar mais com aquilo. E não querer saber mais notícia daquilo. E não querer mais me preocupar com aquilo. Comece a pensar no seu coração o que você precisa deixar para viver o novo. De verdade. Porque muitas vezes, como filhos de Deus, como cristãos, nós chegamos na igreja, a gente sabe tanta coisa. É uma lista de coisas, né? Que a gente tem para deixar. Só que a gente vai caminhando com Deus e a gente vai tendo dificuldade de lembrar o que eu preciso deixar. E todos os dias nós precisamos deixar algo para trás. E essa é a noite em que a minha oração é que o Espírito Santo te lembre das coisas que estão impedindo você de voltar para Belém. De voltar para o lugar da vida. De voltar para o lugar que flui o pão vivo que desceu do céu. E você possa saciar toda essa geração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Igual ou pior, tu tens algo melhor. Nunca é igual ou maior, tu tens algo maior. Nunca é igual ou pior. Eu gostaria que você acreditasse nisso hoje. Nunca é igual ou menor, tu tens algo maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido o que tu tens para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido o que tu tens para nós. Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido
para nós. Queridos, comece a falar com o Senhor nesse momento. Comece a colocar a sua vida na presença dEle, confiando que tudo que Ele tem preparado para você é muito melhor e é muito maior. A palavra dEle nos garante: o que eu tenho para você é muito melhor do que aquilo que você pode imaginar. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você tem pensado, pedido, esperado. Eu te conheço, eu sou o teu Deus. Aleluia, Senhor. Jamais foi sentido o que tu tens para nós. Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido o que tu tens para nós. Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido o que tu tens para nós. Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido o que tu tens para nós. Senhor, nessa noite nós nos lançamos em Ti, Jesus. Senhor, que os corações aqui nessa noite que realmente estão dispostos, Senhor, que se de alguma forma essa palavra falou em algum coração aqui e essa pessoa deseja virar a página nessa noite, só o Senhor sabe aquilo que precisa, Senhor, ficar para trás. Só o Senhor conhece a história, ó Deus, de cada um de nós. Só o Senhor nos conhece por dentro. O Senhor sabe exatamente tudo que tem nos impedido, ó Deus, de prosseguir para Belém, para o lugar de vida, para o lugar de prosperidade, de graça, onde a Tua promessa vai se cumprir em nós. Senhor, em nome de Jesus, que cada vida aqui, Senhor, possa compreender, ó Deus, que o Senhor é aquele que traça a nossa rota e nós só precisamos confiar em Ti, Espírito Santo. A Tua palavra diz que aquele, ó Deus amado, que nasce de novo é como uma folha ao vento. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas que o Senhor realmente sopre sobre as nossas vidas, nos conduzindo a viver a história que o Senhor deseja, aquilo que vai glorificar o Senhor, que nós possamos viver a história que vai fazer o Teu nome grande, Senhor, em nome de Jesus, que nos lugares que nós passarmos, ó Deus, as pessoas Te vejam em nós, Senhor, em nome de Jesus, que ninguém mais nos enxergue, Senhor, ó Deus amado, colocando, ó Pai amado, nomes de coisas que vivemos, passamos, sentimos, rótulos humanos, mas que o Teu Espírito nos encha de poder e autoridade, ó Deus, para que nós possamos ser conhecidos como aqueles que levam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como aqueles que realmente levam a vida, o pão que comeu em Belém e que compartilha com essa geração, ó Deus. Em nome de Jesus, nos dá força e ousadia, Pai querido, para virar a página, para viver algo novo, algo desconhecido, algo em Ti, Senhor, que realmente vai glorificar o Teu nome dentro dos nossos lares, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, Senhor, aonde nós passarmos, ó Deus, que as pessoas Te vejam em nós, ó Deus, uma nova história, pessoas posicionadas para viver o novo, de verdade, Pai, em nome de Jesus, amém? Vamos dar uma